Fala galera da Plainal, tudo bem com vocês? Hoje, assunto novo, polêmico e que todos nós já ouvimos falar: poupança. Ainda não conhece? Já sabe o que é? Esse tópico é para todos vocês, independente do conhecimento. Bom, é um dos investimentos de mais fácil acesso e seguro, como muita gente sabe, mas você que está aí desse lado, sabia que existem pessoas de mais idade que discordam disso? Pois é. Isso porque, em meados de 1990, o governo Collor anunciou uma medida para tentar conter a hiperinflação de confiscar a poupança dos cidadãos brasileiros. Para quem não sabe o que é inflação, vale a pena conferir nosso post sobre o assunto. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Por fim, que tal atitude do governo trouxe medo? É claro, né? Mas fiquem tranquilos que isso é praticamente impossível de acontecer novamente, visto que foi um dos atos mais repudiados e falhos já efetuado por parte do governo. Eu conto um pouco dessa história porque ela permite nos enxergar um pouco além do ocorrido, mas minha principal missão aqui é incentivá-los todos vocês a conhecer os seus principais atributos e mostrar também em tópicos futuros que existem diversos outros investimentos que rendem muito mais que a caderneta de poupança e que possuem a mesma segurança. Vamos lá para as ideias iniciais. Primeiramente, o primeiro passo para você investir é ter uma conta em banco. A partir disso é muito simples e fácil, já que grande parte dos bancos te permite realizar depósitos a qualquer momento. O dia de depósito do seu dinheiro é chamado de aniversário, não estranhe, hein? Mas essa data serve como base para calcular o rendimento da sua aplicação mensalmente. Ou seja, se você aplicar hoje no dia 23 de maio, só terá incidência de juros, aumentando a quantia que você aplicou no dia 23 de junho. Tenha sempre isso em mente, hein? Pelo amor de Deus, já que você pode acabar sacando esse seu dinheiro no dia anterior ao rendimento e perder um dinheiro a mais que poderia ganhar só por conta de um dia. Outro ponto importantíssimo a ressaltar sobre a poupança é a não cobrança de taxas e imposto de renda. Maravilhoso, né? Mas como na vida nem tudo são flores, existe uma desvantagem muito grande por trás de todos esses benefícios: baixa rentabilidade. Rentabilidade, em outras palavras, nada mais é do que aquele ganho percentual por ter deixado seu dinheiro aplicado. Por exemplo, se você aplicar hoje R$ 1.000 e daqui a um ano resgatar 1.100, significa que sua rentabilidade foi de 10% no ano. Bom, agora que você já sabe tudo isso, vamos aprofundar nosso conhecimento. Para entender melhor o funcionamento da remuneração da poupança, é preciso entender antes que existem dois indicadores que interferem no seu cálculo: a taxa referencial, que eu não vou entrar muito em detalhes, visto que seu cálculo é de extrema dificuldade, caberá um post inteirinho para a gente falar a respeito, mas colocando de maneira bem resumida para a gente prosseguir, é uma taxa definida pelo Banco Central, pelo Bacen, e a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia brasileira, que já possui um tópico bem detalhado e de fácil entendimento para todos vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser saber um pouco mais. Sabendo disso, existem dois cenários possíveis de remuneração. O primeiro cenário é quando a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, a poupança vai render nada mais nada menos do que a taxa referencial mais 0,5% ao mês. E o segundo cenário é quando a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, que ela vai render a taxa referencial mais 70% da Selic. Bom, vamos efetuar um exemplinho aqui para ficar um pouco mais claro. Lembra daquele post de juros simples e juros compostos que nós escrevemos também? Essa é a hora de aplicar todo o seu conhecimento adquirido.
Eu vou deixar também o link na descrição, vale a pena dar uma conferida, hein, galera? Bom, para o primeiro cenário, a gente vai ter um rendimento de 0,5% ao mês mais ATR, correto? Aplicando as regras de juros compostos em cima do 0,5% ao mês, a gente vai conseguir encontrar um total de 6,17% ao ano aproximadamente. Isso significa dizer que anualmente todos nós ganharemos um total de 6,17% mais a taxa referencial do período. Um exemplo bem simples é imaginar uma aplicação de R$100.000. No caso, para encontrar o quanto nos renderia ao ano, bastaria multiplicar o valor de R$100.000 pela taxa encontrada de 6,17%. No total, ganharíamos R$ 6.170, na pior das hipóteses, se a taxa referencial fosse 0% no período. Já no cálculo do segundo cenário, com a Selic 8,5%, abaixo de 8,5% ao ano, o cálculo vem a ser um pouquinho diferente. Imagine, por exemplo, que você guardou essa mesma quantia de R$100.000 e que no período de aplicação a Selic foi de 7% ao ano. Ou seja, significa dizer que nosso rendimento vai ser de 70% de 7% ao ano. Você vai encontrar, efetuando os cálculos, um total de R$ 4.900, na pior das hipóteses, se a taxa referencial no período fosse 0%. Para aqueles que não gostam muito de fazer conta e querem uma maneira mais prática e rápida de calcular os rendimentos dos seus investimentos, vale a pena conhecer e dar uma consultada na calculadora do cidadão, que foi elaborada pelo Bacen, pelo Banco Central. É de extrema utilidade e de confiabilidade e não tem segredo nenhum para utilizá-la. Para saber mais, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e podem acessar quantas vezes vocês quiserem, porque é gratuito. Em breve também a gente vai criar um tópico mostrando um passo a passo de como utilizar a ferramenta. Além disso também, a gente não sugere utilizar nenhum outro simulador de site desconhecido, visto que o cálculo pode não ser efetuado corretamente. Enfim, nossas considerações finais para a poupança, vamos lá. A poupança é um investimento de extrema comodidade, como já mencionado, e sem dúvidas um dos mais fáceis de se investir. A sua segurança, além daquela sua movimentação imediata, sabe? Você consegue sacar o seu dinheiro quando você quiser, são pontos positivos a serem ressaltados. Mas um problema muito grande é o rendimento da poupança se for comparado a outros investimentos no mercado. A gente do Apply Now recomenda destinar nesse tipo de aplicação uma ínfima parte do seu dinheiro, uma parte bem pequenininha do seu dinheiro. Aquela parte que você guarda para emergência, sabe? Carro quebrou, vou guardar para comprar uma peça do carro que quebrou, sabe? Para esse tipo de situação. E a gente lembra também a vocês que é imprescindível. Gente, é muito importante que vocês diversifiquem os seus investimentos. Não deixa concentrado tudo em um investimento só. Comece a aplicar, investe em poupança, LTN, que a gente vai chegar a comentar, CDB, ações. Isso tem muito tempo para a gente aprender, mas tenha sempre isso em mente. Aqui no quadro, eu vou colocar uma imagem para vocês agora de um comparativo do quanto que renderia a poupança em 3 anos, enquanto rendeu a poupança em 3 anos, como se ela tivesse sido aplicada no começo de 2015 até o final de 2017, comparado com outros investimentos que a gente classifica de mesma segurança. Deem uma olhada, analisem de pertinho a diferença entre os ganhos dos investimentos. Olha o quanto a mais vocês poderiam estar ganhando com um investimento de mesma segurança e que muitas vezes também tem a mesma comodidade de investimento. Só vale muito a pena vocês pesquisarem e correrem atrás disso. A gente vai estar ensinando em posts futuros, então fiquem ligados também, hein? Bom, galera, eu quero agradecer muito pela atenção.
Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, por favor, entre em contato com a gente. Nós estamos totalmente disponíveis e à disposição de vocês. E não se esqueçam, por favor, também de curtir e compartilhar esse vídeo, porque é muito importante para o nosso crescimento. Enfim, a equipe da Planout deseja um ótimo dia e até a próxima, hein, galera?